Alô, alô, boa noite. Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês com relação a essas terapias, né, que a gente hoje, né, denomina terapias sistêmicas, terapias holísticas, enfim, alguns, né, colocam terapias alternativas, né, também denominam-se terapias alternativas. Mas assim, o que eu queria abordar é como nós terapeutas, né, e eu estou falando isso dentro da minha visão terapêutica e também como uma pessoa, né, comum que também busca, estuda e pesquisa. Então, eu venho trazendo essas duas visões, né? Da pessoa, eu, inclusive, sou uma pessoa que sou adepta e uso a terapia alternativa, né? As terapias sistêmicas. E também eu faço o meu trabalho como terapeuta, né? Então, eu vim trazer esses dois olhares, né? Por exemplo, eu trabalho com reiki, eu utilizo o reiki, eu utilizo a cromoterapia, a radiestesia, né? E eu, dentro dessa minha caminhada de estudo, de pesquisas, eu tenho percebido que cada vez mais eu percebo que eu quase não sei nada, sabe? Porque nessa trajetória de busca de conhecimentos, tive vários mestres, professores, e que eu sentia que o passar do ensinamento deles era algo tão original, de uma forma tão natural, que eu me encantava. Eu fui muito feliz porque eu tive a oportunidade de cursar a universidade, a formação holística de base em Brasília, há 25 anos atrás, quando estava praticamente começando o movimento holístico no Brasil. A universidade estava com 5, 6 anos. Pierre Vai, o meu mestre querido, trouxe toda uma proposta de uma visão sistêmica dentro da área da pedagogia, da ecologia, da educação, do processo terapêutico, enfim, o padrão e o paradigma, né, que o Pierre trazia para todos nós que estávamos ali, né, que pudemos frequentar, né, e fazer essa formação, e outras pessoas que vieram depois, na época era uma coisa bastante evolucionária, né? Hoje ainda continua sendo. Porque a psicopedagogia, né, que traz uma visão epistemológica do ser humano, ela traz também a consciência de que nós somos, né, coautores da nossa realidade. Então, por exemplo, quando a gente está num processo de busca de cura, porque de alguma forma a gente está doente, ou se vê num processo assim, de desequilíbrio, é um momento de despertar também, porque por mais que a gente tenha sofrimento na doença, na dor, no desequilíbrio, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, ela está nos sinalizando algo. E muitas das vezes a gente não consegue perceber, porque a dor é maior. Mas o corpo, a mente, as emoções, elas expressam aquilo que de alguma forma nós não conseguimos assimilar, talvez em forma de dor. Então, assim, quando a gente vai buscar um terapeuta e quando a gente mesmo se sente, né, com necessidade de ter uma ajuda, é importante que a gente se pergunte para nós mesmos, né? A gente faça essa pergunta, porque o grande passo para um processo terapêutico é primeiro nós entendermos o que dentro de nós, por mais que a gente não saiba, a gente está confuso, mas a gente tem que fazer esse trabalho coadjuvante, seja em qualquer terapia. O que está sinalizando esse processo que eu estou passando? E eu falo na meditação, mas também a pessoa procurar pesquisar, sabe, dentro dela, dos seus pensamentos, das suas ações, como é que está a sua vida, como estão seus relacionamentos, quais são a área da sua vida que realmente está sendo travada e o porquê, quais são os acontecimentos que estão repetindo, os padrões que estão repetindo,
toda essa autoavaliação, essa autoanálise é fundamental também, para que o processo da cura, ele parte primeiro de cada um de nós. Quando a gente vai pedir auxílio, quando a gente vai pedir, ou quando a gente vai procurar uma ajuda profissional, é no sentido de que essa ajuda seja um facilitador dessas descobertas. Porque, ainda mais agora, no processo que nós estamos vivendo, eu acredito, num processo assim, de bastante movimentação energética, cada um de nós está passando por um desafio. Como sempre passamos, mas atualmente, com o trânsito que nós estamos tendo de energias cósmico-estelares, telúricas, né? Isso está mexendo muito com as nossas energias, seja elas físicas, mentais, emocionais, espirituais. Então, assim, é o momento que a gente pode realmente trazer essa consciência de cura, cada um de nós. Principalmente nessa situação que nós estamos vivendo, uma epidemia, uma doença coletiva. E que realmente traz para nós algumas questões. Né? Como que é que estou diante dessa situação? Porque nós estamos enfrentando diversas situações que, às vezes, a gente não pensaria que estaríamos tendo que realmente passar por todo esse processo. De dor, de sofrimento, de doença, de estar impedido de ir e vir, de talvez não poder trabalhar. Ficar um pouco, as pessoas sentem realmente a necessidade do contato, porque nós somos seres sociais. Esse contato físico é algo que realmente é fundamental para a nossa, vamos dizer, vivência como ser humano. Então, tudo isso a gente começou a ter que lidar de uma outra forma, né? Então, esse processo de doença coletiva, ele traz realmente vamos dizer, uma sinalização para que cada um de nós, isso é uma coisa real, cada um de nós possa realmente dar um feedback com relação a isso. Porque é um momento de nós entrarmos em sintonia com a cura planetária. Não é só uma cura individual. E hoje eu estava conversando com um amigo, ele veio me visitar, e a gente falou muito sobre isso, né? De que nós aqui, às vezes, achamos que a gente está aqui para viver uma vida, nascer, comer, sobreviver e partir. Só que a nossa bagagem, o que a gente está realmente construindo aqui, é algo que não vai ficar simplesmente no nada, no vazio. Porque tudo no universo, ele tem a sua finalidade. E nós fazemos parte. Nós interagimos com o Sol, com as estrelas, com a Lua. Então, nós somos poeiras também, fazemos parte da poeira estelar. O nosso corpo, ele contém os elementos das estrelas. Isso não é por acaso. Então, quando a gente surge, e quando é como se fosse uma estrela que nasce e morre, e que revive, e que renasce. Então, eu entendo assim, que é um momento de nós curarmos o nosso planeta, curando a nós mesmos. Trabalhando essas energias que precisam ser trabalhadas. E essas energias são energias potenciais. E muitas vezes a gente não sabe realmente o poder transformador que nós temos. E eu estava acessando uma palestra até de chama Lee Carroll, ele canaliza um ser há muitos anos, é o Cryon, isso para quem gosta, né, desse tipo de abordagem.
E ele fala nisso, ele fala assim, olha, as pessoas que estão vivendo nessa época são os mutantes da nova era. Esses mutantes não são esses mutantes que muitas das vezes a gente entende que são seres extravagantes, seres que aparentemente têm aparências ou habilidades extracomunais, mas são seres que estão fazendo um processo de mudança física, psico, emocional, sentimental, energética, dentro de um outro contexto, sabendo que nós temos a capacidade de autorregeneração, de autotransformação. Nós e as nossas células somos uma coisa só. As nossas células que compõem o nosso corpo faz parte do nosso universo. Então, que a gente, nesse momento, a gente começa a estar mais próximo do princípio da vida, de entender que nós não estamos usando esse corpo assim por acaso, né? E que nós podemos interagir com cada molécula, com cada átomo do nosso corpo e darmos esse comando para que a gente possa ter uma saúde, possa ter uma vida mais sintonizada com o propósito, com o real propósito. E ele está um pouco além desse propósito sistêmico que nós estamos vivenciando, desse padrão, né, que está ainda muito fechado na questão da sobrevivência, na questão das necessidades, que é fundamental, mas que ele está além. Muitas das vezes a gente convive, né, daquela história da galinha, da águia que vivia dentro de um galinheiro com as galinhas, foi criada porque ela foi abandonada num galinheiro e ela cresceu como uma galinha, apenas vivendo ali, né, dentro daquele galinheiro restrita. E quando um dia ela viu uma águia no céu e ela olhou e ficou assim maravilhada com aquilo, né? E ela começou a pensar, olhar, falou assim, mas eu tenho pena. E ela começou a sentir a necessidade de subir e olhar aquela águia voando. Quando ela começou a abrir as penas dela, ela viu que ela tinha asas enormes, que estavam encolhidas, atrofiadas. E ela começou a se exercitar. Abriu as suas asas e ela levantou num belíssimo voo. Então, é aquela coisa do mito da caverna também, de Platão, né? De a gente viver muito dentro do fechado, de um ambiente onde a gente só vê algo ilusório que está sendo através de uma iluminação indireta, então são sombras, e de repente quando você sai e vê o sol, você vê realmente a realidade diferente, você começa a entrar num outro universo. Então essa cura, né? Eu estou falando assim da cura, sim, quando a gente está indo buscar uma cura profissional, mas nós temos essa capacidade. E isso que esses mestres, esses seres estão nos sinalizando. Nós estamos numa era onde nós estamos passando por uma transição de seres, às vezes, inconscientes da sua própria natureza, para uma mutação de seres conscientes de que somos e fazemos parte da vida planetária. E que temos condição de estarmos dentro de uma situação de estarmos colaborando para um avanço e uma ascensão psicoenergética, geofísica e também a nossa própria ascensão enquanto humanidade. Nós não estamos assim só vivenciando uma crise no sentido de achar que as coisas estão realmente no caos e que elas podem estar se degenerando. É um processo de virada. É um processo de que aqueles que podem e conseguem visualizar podem aproveitar esse influxo energético e de essa movimentação que a gente está tendo para entrar numa nova consciência de estar sintonizado
com todas as energias que estão buscando trazer consciência, trazer evolução e ascensão planetária. É isso aí. Eu também estou no caminho, eu estou aprendendo. Hoje a gente estava conversando sobre isso e foi muito interessante porque a gente recebeu várias mensagens nesse sentido. Então foi uma sincronicidade muito grande, né? De que realmente a gente começa a se conectar e isso não é utopia. Isso é magia. Isso é magia do ser. E nós somos seres que estamos dentro de uma configuração muito maior de dimensões. E quando a gente começar a descobrir isso, a gente vai perceber que nós podemos e realmente avançar no sentido de estarmos mais conectados uns com os outros, para que a gente possa realmente criar essas energias de graça, né, de recebimento e distribuição de todo esse processo de abundância, de luz e prosperidade. Apesar da escuridão, nós temos possibilidade da luz. É isso aí. Gratidão, boa noite.